Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver a nossa atividade, vamos ver o que nós precisamos fazer para ajeitar esse jogo como atividade avaliativa, né? Para a gente fechar a atividade avaliativa aí desse bimestre. Então olha só pessoal, nós temos aqui um jogo bem interessante, tá? Mas ele não está completo, a gente precisa resolver alguns problemas que ele possui. Tá? Eu vou deixar esse código disponível para vocês poderem fazer o download, né, e poderem ajeitar conforme eu fiz lá na descrição e poder encaminhar a correção para a gente aí, né, dentro do prazo que está estabelecido lá no texto da questão. Tá legal? Então olha só, gente, do que se trata esse jogo? Esse é um jogo de quebra-cabeça. O jogador ele precisa colocar os números de forma ordenada dentro de uma matriz. Então vamos ver essa lista de números aqui que representa exatamente essa matriz. Nesse nosso jogo a gente tem aqui uma matriz, na verdade ela está representada aqui como se fosse uma matriz, mas na verdade é um vetor de 16 posições. A gente tem aqui do número 1 até o número 15 nesse vetor, nessa lista, né? E a 16ª posição está sendo representada por uma letra X aqui, que vai representar um espaço vazio. Muito bem. Além dessa matriz ordenada, eu criei aqui para vocês uma matriz que eu estou chamando aqui de desordenada. Ou seja, uma matriz que não vai estar em ordem, que vai ser exatamente o quebra-cabeça, o tabuleiro do quebra-cabeça desse joguinho. Tá? A princípio, essa matriz desordenada, ela é igual à matriz ordenada. Então, a gente pode ver a matriz aqui certinha. Só que, como a gente viu em vídeos anteriores, eu tenho uma opção chamada Random Shuffle, que vai fazer o embaralhamento, né, desorganização, né, tirar da ordem esses números que estão aqui. Então eles vão aparecer para o usuário, igual está aparecendo aqui nessa tela, né? Eles vão aparecer todos embaralhados, fora de ordem. Tá? Então é exatamente o que esse Random Shuffle está fazendo. Legal. Aí aqui a gente tem o loop do jogo, né? O laço que vai ficar rodando o tempo todo do jogo. Uma pequena biblioteca que eu importei aqui do OS, ela vai fazer essa limpeza de tela. Então, cada vez que o while acontecer, eu vou fazer um clear na tela, né? Então, ele vai zerar a tela e vai voltar como se fosse uma limpeza de tela, né? Ele vai simplesmente zerar a tela toda. Além disso, vai aparecer aqui uma apresentação do jogo, que é essa apresentaçãozinha que nós estamos vendo aqui, né? Aqui na parte do console, essa pequena apresentação aqui. Ok. E aqui nós temos uma impressão dessa matriz. Se a gente observar, quando eu criei aqui, eu não criei exatamente uma matriz, eu criei um vetor, uma lista apenas, né? E como que eu faço essa matriz aqui? Bom, eu posso muito bem pegar aqui um vetor e imprimir como se fosse uma matriz. Para isso, basta eu contar aqui quantas vezes a linha, né, quantas linhas eu quero. Aqui no caso, eu quero 4 linhas, tá? Então, vou fazer uma multiplicação do for. Reparem aqui que o for ele vai de 0 a 4. No caso aqui, perdão, de 0 a 3. Lembrando que o range vai até o número anterior, né? Já explicamos isso em vídeos passados. Então, o range vai de 0 a 3, são as 4 linhas. Né? E para cada linha que eu for criar, eu vou ter uma coluna que também vai fazer um range aqui de 0 a 3. Então, nós vamos ter uma matriz aqui de 4 por 4. Tá, mas como é que eu vou imprimir isso se eu tenho lá uma lista? Então, vamos observar aqui, ó. Olha o macete aqui que eu estou utilizando, que é muito comum em programação. Tá? Se eu quiser representar um vetor como uma matriz, eu posso simplesmente pegar ele e multiplicar pela dimensão dessa matriz. Eu pego a linha e multiplico por essa dimensão. Porque, olha só, vamos imaginar o seguinte, esse range não vai de 0 a 3, inicialmente ele é 0, tá? A linha é 0. Então eu tenho 0 vezes 4, que é 0, mais a coluna, que é 0. Então eu estou pegando a primeira posição da minha matriz desordenada, que é a posição 0. Tá?
0 mais 0 dá 0. Ok, quando o for passar novamente, né, a linha continua sendo 0, mas a coluna avançou aqui, né, porque o for, ele vai, para cada passo desse aqui, eu tenho 4 passos acontecendo aqui, né? Então, no segundo passo que acontecer aqui, a coluna já vale 1. Então, é 0 mais 1, então a gente tem a posição 1. Depois, 0 mais 2, posição 2, 0 mais 3, posição 3. Aí vai acabar esse for, a linha vale 1. Muito bem. E aí a gente volta. Linha valendo 1 vezes 4 já dá 4, mais 0, porque aqui voltou o contador a 0, né? Então a gente tem a posição 4. Depois, 1 mais 1, 5, 1 mais 2, 6, 1 mais 3, 4 mais 3, né? Aí vai dar 7. Então a gente vai até a posição 7. Volta aqui a linha, ela aumenta mais 1. Aí já fica 2 vezes 4, posição 8. Então a gente consegue fazer aqui um linha e coluna, simular um linha e coluna aqui, né? Justamente para eu imprimir essa lista como se fosse uma matriz de números. Tá legal? Isso é muito comum em programação. É uma técnica que a gente está acostumado aí a usar para, se a gente quiser representar um vetor como uma matriz. Beleza. Então eu imprimo toda a matriz aqui. Vai aparecer toda a matriz aqui. Se uma determinada posição onde está o x, como embaralhou aqui, o x pode estar em qualquer posição. Se ele encontrar essa posição, ele vai guardar qual é essa posição onde está o x, tá? Isso ele vai guardar como sendo a linha e a coluna dessa posição, porque essa posição vai ser a área livre para a gente poder movimentar o nosso quebra-cabeça, como eu vou mostrar durante a execução. Muito bem. Depois que a gente apresentar a matriz para o jogador embaralhada e salvar a posição livre, a gente precisa pedir para o jogador escolher qual o número que ele quer mover. Lembrando que o número que ele pode mover pode ser apenas os números ortogonalmente adjacentes, ou seja, nesse exemplo que está aqui na tela, ele só poderia mover o número 13 ou o número 12, porque são os números que estão colados aqui com a área livre, que é o x. Tá vendo? Então a gente precisa perguntar a ele qual é esses números, tá? Quais são essas coordenadas desse número que ele quer mover. Legal. Feito isso, a gente precisa exatamente testar se ele pode mover esse número. Porque vamos supor que ele queira mover o número 10 aqui nesse exemplo. Ele não pode mover o número 10 porque o 10 não tem como chegar aqui imediatamente na área livre. Apenas o 12 e o 13 que estão próximos da área livre. Somente esses dois aqui que podem ser movidos. Tá? Então, esses testes vão exatamente verificar. O primeiro teste está verificando aqui se o usuário não está digitando uma linha e coluna negativo, né? Porque não existe isso na matriz. Tá? Então, ele tem que digitar um número entre 1, né? A linha 1 e a linha 4, no caso aqui, né? Entre 1 e a linha 4. Beleza, também a linha e a coluna não podem ser maior que 3. Mas espera aí, Kiko, não é de 1 a 4? Não, é porque aqui a gente já captura um input aqui e subtrai 1, tá? Então, se o usuário digitar 1, é a linha 0. Se ele digitar a coluna 1, é a coluna 0, tá? Se ele digitar 4, é a coluna 3. É a mesma coisa, tá? Eu sempre subtraio 1 aqui para a gente ficar naquela indexação da lista. Beleza. Então, ele vai ler a linha e coluna e a gente vai testar se está dentro da dimensão das matrizes. Além disso, a gente vai testar aqui nessa parte de baixo se esses números estão adjacentes a essa área aberta, porque ele só pode escolher números próximos a esse x aqui. Tá? Então, é exatamente por isso que eu salvei aqui em cima a linha e a coluna da posição da área livre, que é o x. Tá? Então, ele vai poder aqui mover apenas esses números. Tá? Se ele digitou uma coordenada certa, a gente vai trocar a posição do número que ele escolheu pelo valor de x. Então, o espaço aberto vai ficar na posição do número e o número vai para o espaço aberto. É feita uma troca de posições aqui.
tá? E o jogo volta ao seu loop, né? E ele fica nesse loop até que o jogador consiga resolver o quebra-cabeça. Mas tem alguns detalhes aqui que são importantes, tá, pessoal? Primeiro detalhe importante, esse jogo ele não termina, ele não está fazendo teste em momento nenhum para verificar se o jogador já colocou esse jogo na ordem, tá? Em momento nenhum a gente está verificando essa ordem. Outra coisa importante, a gente tem que colocar isso, tá? Faz parte do exercício exatamente encontrar essa ordem, né? Colocar esse jogo em ordem. Então a gente tem que ficar testando se o jogador já colocou esses números em ordem crescente, começando aqui do 1, indo até o 15 aqui e o espaço vazio no lugar desse 5 aqui, né? Nesse último espaço aqui, tá? Vai ter que ficar o espaço vazio, tá? Bom, isso é uma coisa que vocês precisam fazer no jogo. A segunda coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que eu fiz aqui de propósito, um erro de lógica. Tem um pequeno erro aqui nesses testes, eu até coloquei como comentário aqui para vocês, tá? Vocês precisam verificar aqui porque tem algo de errado nessas regras aqui que eu coloquei, permitindo talvez que o usuário digite valores que não poderiam ser digitados. Então vocês vão ter que corrigir esse pequeno errinho de lógica que está aqui nesse trecho do programa, tá? Tá exatamente entre essa linha aqui e essa aqui, nós temos um erro de lógica, tá? Por favor, corrijam aí para resolver o exercício. E, finalmente, para a gente fechar o nosso exercício, eu quero que vocês criem níveis para esse jogo. Tá? Como assim, Kiko? Bom, esse jogo está fazendo sempre uma matriz de 4x4, né? 4 colunas, 4 linhas. Eu quero que o usuário possa determinar uma matriz podendo variar de 3 para um jogo mais fácil, então ficaria um jogo de 3 linhas por 3 colunas, que é muito mais fácil de organizar, até um jogo um pouco mais difícil que esse, aliás, bem mais difícil, e se fosse um jogo de 5 por 5, então seria mais uma coluna e mais uma linha aqui, que dariam 24 números aí, né? 24 números mais um espaço vazio, então ficaria um jogo mais difícil, né, do que com 15 números e mais um espaço vazio, tá? Então vamos alterar aí, vocês precisam mexer aqui no programa, né, para poder justamente permitir que esse jogo tenha uma variação aí de nível de dificuldade, podendo ter 3 linhas e 3 colunas até 5 linhas e 5 colunas. Tá legal, pessoal? Então esse é o desafio, essa é a brincadeira. Vamos ver aí como é que a gente pode resolver. Vou rodar agora o programa para vocês verem como é que o jogo funciona e entenderem melhor como é o jogo, né? Então reparem aqui, ó. Depois que eu apertei o Run aqui, né? Ele gerou aleatoriamente. Na verdade, ele gerou os 15 números e depois embaralhou, como a gente viu lá no começo do código. Agora ele está perguntando para o usuário qual número que ele quer mexer. Vamos supor que o usuário queira mexer esse número 13 aqui. O número 13 não pode ser mexido, porque não está próximo do espaço vazio, né? Ele só pode mexer com o 6, o 7 e o 10 aqui, né? Se a gente olhar nesse momento, o espaço vazio está no meio desses 3 números aqui, né? Ortogonalmente, né? Bom, mas vamos supor que o usuário errou aqui, ele quer mexer aqui na linha 1, então olha lá, ó, então, digitou aqui a linha 1, coluna 2, tem a primeira e a segunda coluna. Então linha 1, qual a coluna? Coluna 2, 13. Ah, perdão. Vou de novo. Linha 1, coluna 2, número que é 13, coluna 2, perdão. Olha lá, ele vai avisar para o usuário que a opção é inválida. Por quê? Porque ele não pode escolher esse número, ele não está perto do espaço. Ele pode escolher esse, ele pode escolher esse, ele pode escolher esse aqui. Então o que ele vai fazer? Vamos tentar trocar de lugar aqui o número 10, né? Eu vou trazer o número 10 para cá e o espaço vazio vem para o final, tá? Então vamos fazer isso. Qual seria? Seria a linha 4, que é a última linha aqui, né? E a coluna seria a 4 também, que eu quero justamente escolher o número 10. É ele que vai para o espaço vazio. Então 4 e 4. Olha lá,
Reparem que agora o 10 veio para a posição do x e o x foi para o espaço vazio. Então, a brincadeira do jogo é exatamente essa. Você tentar mover aqui os números, escolhendo linha e coluna, até vocês conseguirem colocar todos esses números na ordem crescente, né? O número 1 tem que estar aqui na primeira posição, o número 2 tem que vir para cá, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer esse espaço vazio para tentar mover esse 1 para cá, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mover aqui para na linha 3, no espaço 4, na coluna 4, vamos trazer esse espaço vazio para cá, vamos trazer esse espaço vazio agora para a linha de cima, né? Na linha 2, na posição 4, olha lá, o espaço vazio veio para cá, vamos trazer esse espaço vazio agora para a esquerda aqui, né? Então vai para linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 2, e agora vamos subir o espaço vazio para cá, né? Linha 1, coluna 2. Então agora o espaço vazio está aqui. Agora eu posso trazer o 1 para cá, ó. Vamos trazer o 1 que está na linha 1, coluna 3. Agora o 1 trocou de lugar. Já posso até trazer o 2, né? Vamos tentar trazer o 2 mais para perto. Apesar do 1 ter que ficar aqui no lugar do 4, né? Depois vou ter que trazer o espaço lá para o final. Vamos lá, ó. Linha 1, coluna 4. O 2 já vem para o lugar de cá, né? Agora eu tenho que descer esse cara, trazer para cá para tentar trazer o 1 e o 2. O problema é que depois eu vou ter que trazer todos esses números e colocar eles em ordem, né? Essa é a brincadeira. O jogo ele é feito dessa forma, tá, pessoal? Ele aqui está numa dificuldade média, né? Mas com 3x3 ele fica mais fácil e com 5x5 ele fica bem mais difícil, tá bom? Bons estudos, bom trabalho, bom exercício, é bastante bacana fazer aí esse exercício, tá? E a gente está aí para ajudar vocês. Até lá, pessoal!